fala é o Matheus Santos, eu sou sócio da área de Direito Societário e Contratos aqui do Tribúcio Advogados e estou aqui com o Einair, né, que é o sócio principal aqui do nosso escritório, da área de energia e tributário, e a gente resolveu gravar esse vídeo para levantar alguns pontos que a gente acha que podem gerar potenciais conflitos judiciais se o marco legal da EGD for aprovado com o texto integral que ele está hoje, né? A ideia não é de forma alguma deixar de valorizar o texto do marco legal da EGD, mas diante de uma análise jurídica, levantar alguns pontos de atenção para que todo o mercado tenha ciência de aspectos jurídicos relevantes que nós já podemos identificar diante desse texto que foi aprovado pela Câmara, mas que ainda precisa passar pelo Senado Federal, né, Matheus? Eu acho que ainda não temos esse texto definitivo. Só para situar o pessoal, para entender melhor como funciona esse processo legislativo. Acho que isso é importante. Queria dar uma passada assim de como que funciona, né, o trâmite de projetos de lei na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Quando um projeto de lei ele é de iniciativa da Câmara dos Deputados, ele é aprovado na Câmara e enviado para o Senado, que nesse caso é a Casa Revisora. Ela vai fazer a revisão desse texto e apresentar alterações ou vetos a algum ponto dessa lei, né? Desse projeto de lei. E depois disso esse projeto de lei volta para a Câmara pode aceitar ou rejeitar essas alterações e enviar o projeto de lei para aprovação do Presidente da República. Esse projeto seja sancionado pelo Presidente da República, que também pode vetar total ou parcialmente esse projeto de lei. O Presidente sancionando a lei, essa lei passa a ser vigente depois do vacatio legis ou do prazo que está previsto para que ela entre em vigência, né? E os vetos que o presidente opôs à lei, eles são enviados de volta para a Câmara para que seja aprovado, para que eles sejam votados pelo Congresso Nacional, que é a união da Câmara, dos Deputados e do Senado. Então há sessões em que as duas câmaras atuam junto e elas que vão analisar os vetos do Presidente da República. Eles podem rejeitar os vetos e aí passa a valer a lei sem os vetos do Presidente. Então, o marco legal da geração distribuída, atualmente ele está nesse segundo passo, que é que ele está em análise no Senado. Isso é o que está acontecendo com um monte de legislação hoje em dia que está em trâmite nas casas, né, tanto na Câmara como no Senado, que são extremamente relevantes, né? Hoje a gente vê uma tendência de que projetos que vêm da Câmara para o Senado, eles têm sido bastante alterados. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter em relação ao marco legal da EGD, porque recentemente a gente tem reforma do Código Eleitoral, reforma tributária, reforma administrativa, que foram aprovados na Câmara e estão sendo bastante alterados ou até rejeitados pelo Senado. Não que a gente espere que isso vá acontecer com o marco legal de geração distribuída, mas é uma coisa que tem que ficar no radar das pessoas. Sim, né? Ou seja, né, não é que o texto foi aprovado na Câmara que a gente deve entender que esse é o texto definitivo. Exatamente. Ele pode sofrer alterações ou até pode ser devolvido para a Câmara sem análise para que seja cumprida alguma outra formalidade que o Senado entenda que acabou passando. Até porque esse projeto foi aprovado em regime de urgência, né? Sim, exatamente. E desse texto, a gente destacou alguns pontos que a gente acredita que podem ser alterados no Senado, ou mesmo se aprovados no Senado e sancionados pelo presidente, podem gerar uma judicialização
por atores do mercado em geral. Assim. Não os atores do mercado de GD, mas de outras entidades com quais as empresas se relacionam. Acho que são 5 pontos, né? Acho que a gente poderia seguir a ordem cronológica dos próprios artigos. Exato. Vamos dessa forma, então. O primeiro ponto que eu identifiquei na parte societária é a questão do consórcio para compensação de energia elétrica, que está no artigo 1º, inciso 3. Por que a gente acha que isso pode gerar algum problema ou uma revisão? Porque já existe hoje o conceito de consórcio de empresas no artigo 278 da Lei das SAs, que é um conceito que já está consolidado na legislação brasileira há mais de 40 anos. A Lei das SAs é de 76 e ele já é baseado em legislações estrangeiras que são mais antigas que isso. Então, consórcio, no entender das juntas comerciais, da Receita Federal, de órgãos, prefeituras, qualquer órgão público, eles entendem que o consórcio é consórcio de empresas e ponto. E até para fazer um parênteses, né, Matheus? É porque o marco legal da GD vem trazer em seu texto que participantes de consórcio podem ser pessoas físicas também, né? Eles falam que o consórcio para compensação de energia elétrica, ele é composto por pessoas físicas e jurídicas, enquanto o consórcio tradicional, o conceito de consórcio tradicional é um consórcio composto só por pessoas jurídicas. E ainda deixa uma lacuna para a gente saber aqui se estamos falando no marco legal da GD do consórcio da Lei 6406. Isso, né? Das SAs. Ou se é um novo instituto jurídico. Ou ainda algo que já foi debatido anteriormente, se trata daquele consórcio utilizado pelas instituições financeiras para aquisição de bens, né? Que aquele já é descartado, que o consórcio de que fala a resolução 482 de 2012 hoje é o consórcio de empresas. Uhum. Aquele consórcio para aquisição de bens. Acho que a prática de mercado não dá a possibilidade. Hoje... Apesar da Procuradoria no passado eu ter emitido um parecer falando que caberia aquele tipo de consórcio também, mas Sim. é que pela lógica do negócio de geração distribuída não faz sentido. Mas eu não concordo com a Procuradoria. Eu acho que tecnicamente é muito falha aquela resposta, justamente porque o consórcio financeiro para aquisição de bens, ele não é um tipo, ele não constitui um instituto único, como um consórcio, como uma cooperativa. Ele é só um contrato para aquisição de bens por meio de um rateio do preço daquele bem entre várias pessoas, né? Ele não toma uma característica o consórcio, apesar de não ter personalidade jurídica, o consórcio de empresas, esse consórcio, ele nem próximo de uma personalidade jurídica ele é um contrato puro e simples entre duas partes, entre o consorciado que vai adquirir o bem e a administradora do consórcio. Mas só para também lembrar que o que existe na Lei 6406, né? 6406, sempre confundo, que o ano também é 76. Agora você também pegou. Essa Mas é a Lei das SAs. É a Lei das SAs, por isso que eu falei das SAs, o consórcio previsto na Lei das SAs é uma relação contratual também, não é uma relação societária. Isso é importante também dizer, né? Mas ele é equiparado, né? O que o pessoal confunde que o consórcio acaba sendo sociedade porque participam empresas. Sim. E existe um CNPJ para o consórcio. Aí eu acho que as pessoas acabam confundindo que se trata de uma sociedade também. Exatamente. As pessoas acham que ter um CNPJ você constitui uma pessoa jurídica, o que não é fato, o que não é verdade. O CNPJ ele é apenas um registro fiscal. Uhum. Um empresário individual ele não é uma personalidade jurídica, ele é uma pessoa física que tem um CNPJ. Uhum. Assim como o MEI também é uma pessoa física que tem um CNPJ. Ótimo exemplo. E o consórcio ele é uma não pessoa jurídica que tem um CNPJ, assim como o condomínio de edifícios também.
E aí a gente fica num limbo, né? Esse eu acho que é o ponto de conflito que a gente queria endereçar aqui. Exatamente. O que pode gerar conflito é, se nós estamos tendo essa discussão aqui, a junta comercial também vai ter. Quando você chegar para apresentar um consórcio com pessoas físicas na junta comercial, ela tem um potencial muito grande de não aceitar esse registro e pedir para que seja consultado o DREI, né, que é o Departamento de Registros de Empresas do Ministério da Economia, que é o órgão que centraliza o entendimento de todas as juntas comerciais. Então, não está claro na lei se ela está alterando o conceito de consórcio de empresas que está na lei das SAs, ou se ela está criando um novo tipo de consórcio, que aí vai ter que se adaptar às regras de direito societário que já existem. E isso é importante a gente saber, porque dentro do sistema jurídico existem a hierarquia das normas e de criação e revogação de normas. A regra é de que quando você cria uma norma nova que versa sobre o mesmo tema de uma norma antiga, a norma antiga é revogada. Então, se você fala que o consórcio para compensação de energia elétrica, ele é composto por pessoas físicas e jurídicas, pode-se entender que você está revogando a figura do consórcio de empresas, que é para objetos mais variados possíveis, que é uma norma anterior. E também você pode entender que, na verdade, você está criando uma outra norma que está especificando um conceito mais amplo anterior. Tipo, existe o consórcio em geral, que é composto por empresas, e existe um consórcio específico, que é o consórcio para a geração de pessoas jurídicas. Desculpa, um consórcio para a geração de energia elétrica. Só que ela não pode destoar do conceito anterior, do qual ele deriva. E eu trago mais ainda, no próprio Mercado Livre existe a possibilidade de autoprodução por meio de consórcio, e lá fica muito claro, por prática de mercado, que a gente está falando do consórcio da lei das SAs. Então, mesmo dentro do mercado de energia, a gente acaba tendo um conflito aí de que tipo de consórcio estamos falando, né? Então, às vezes, uma coisa que é feita na boa fé, na vontade de facilitar o mercado, pode, na verdade, acabar criando um problema maior do que já existe hoje. Mas acho que é algo difícil de passar tecnicamente pelo Senado. Sim. Essa é uma dúvida que eu tenho, que até a gente pode procurar se aprofundar, é se no Senado esse projeto vai passar por comissões também, que assim como na Câmara, o Senado também tem comissões, né? Comissões de Constituição e Justiça, outros tipos de comissões. Ou se ele vai tramitar em regime de urgência também, isso realmente a gente não sabe, vamos procurar saber qual que vai ser o trâmite no Senado. Mas a expectativa é que isso possa ser alterado no Senado e até mesmo pelo presidente da República, porque ele também tem a assessoria legislativa dele para analisar esse tipo de lei, né? Então esse é um ponto que a gente acha que, se ele passar como ele está, ele mesmo sendo transformado numa lei, ele ainda pode criar conflitos práticos que podem ser judicializados. O outro ponto também que está no artigo 1º do Marco Legal da Geração Distribuída, mas no inciso 10, que fala do conceito de geração compartilhada, no trecho em que se coloca que a geração compartilhada poder ser constituída por cooperativas, consórcios, que é os que já tem hoje, condomínios edilícios e, acho que bem literalmente assim, quaisquer outros tipos de associação civil compostas por pessoas jurídicas e físicas para esse fim. Qual que é o problema que a gente vê aqui? Que também, assim como o consórcio, a associação ela tem um conceito bem definido no Código Civil. O artigo 44 do Código Civil,
ele especifica um rol de entidades que são pessoas jurídicas de direito privado, em contraposição às de direito público, que são as associações, associações, não é associação civil, é associação. Associação em si é um conceito jurídico. Sociedades, partidos políticos, entidades religiosas, EIRELES, e eu acho que são esses. Mas assim, no que interessa para o nosso tema aqui, são as sociedades e as associações. As sociedades, elas podem ser a sociedade empresária, limitada, a cooperativa é uma sociedade também, sociedade anônima, você tem vários tipos de sociedade. Mas a associação você só tem uma, você só tem a associação. Então, quando vocês colocam na lei que podem ser quaisquer associações civis, você está dando a ideia de que essa associação civil pode ser tanto a associação estricto sensu, que é a associação que é definida no artigo 53, que depois a gente vai falar a definição dela, ou qualquer outro tipo de associação civil. Todas essas que eu listei, entidades de direito público privado, a rigor elas são associações civis. O casamento é uma associação civil, é um conceito muito amplo. Então, de qual associação civil a gente está falando? Porque quando você coloca alguma palavra, qualquer palavra que você coloca numa lei, ela tem que ter um sentido e ela gera uma consequência. Então, por que você coloca quaisquer associações civis? A ideia por trás fica clara, que é reunir de tudo quanto é forma, qualquer forma, né? Pessoas físicas ou jurídicas para gerar a energia de forma compartilhada. Exato. Eu acho que essa é a ideia, o espírito da lei é esse. Mas a gente tem que sempre lembrar que existe um fiscalizador que representa, no caso, o interesse da sociedade. A lei ela é feita do interesse da sociedade. E que no final, ali, lá na ponta, quem vai acabar fazendo essa análise são as distribuidoras. Então, para identificar que tipo de associação a gente está falando. Então, acho que o ponto aqui de atenção que você levanta, mais um ponto de conflito importante, exatamente, de que associação civil estamos falando. Você está levantando uma dúvida. Você não está dando uma certeza. Se você colocar na lei seguinte, que podem participar de geração compartilhada, consórcio, cooperativa, condomínio edilício e associação, fica muito mais claro de que a associação ela é um tipo jurídico definido no Código Civil. No artigo 53 do Código Civil fala que a associação é qualquer reunião de pessoas, que aí já não pessoas engloba pessoas físicas e jurídicas. Não é esse o ponto, que a gente não está discutindo aqui que a associação não cabe pessoas físicas e jurídicas, ela cabe, esse é um ponto pacífico. Mas é que a gente está tratando nessa lei dessa associação, desse tipo de associação, qual é que a gente está tratando, né? E outro ponto que também para mim é bastante preocupante é que na definição de associação, o artigo 53 do Código Civil fala: associação é qualquer reunião de pessoas para atividades que não tenham fins econômicos, tá? Não é fins lucrativos, é econômico, é outro conceito. Lucro é uma coisa, vantagem econômica é outra. Um benefício fiscal é uma vantagem econômica. Ele não é lucro, mas ele é uma vantagem. Desconto na conta de luz é uma vantagem econômica. Então, gera esse conflito, mais uma vez, com uma lei que já está estabelecida na comunidade jurídica num todo. Você pode constituir uma associação cujo objeto é obter benefícios de desconto de conta de luz? Entendeu? É uma discussão que tem que ser levada em conta, porque hoje em dia as pessoas em geral, por causa da internet, essas coisas, esse imediatismo nas coisas, na análise das coisas, e você editou uma lei, não quer dizer que ela vai ser aplicada de fato, porque o sistema jurídico é um sistema.
ela vai ser confrontada dentro desse sistema com outras normas. E quem vai resolver esse conflito é o judiciário. Então é mais um ponto que pode ser judicializado, que é essa questão, primeiro, de qual associação a gente está falando, e em segundo lugar, se a associação, se você vai poder fazer uma associação para compensação de créditos de energia, porque ela em si é uma atividade que busca benefício econômico. Isso gera também conflito com essa norma, o artigo 53 do Código Civil. E caso ainda isso seja aprovado e você consiga constituir uma associação, você ainda tem o risco de infringir o artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, que diz que quando você abusa da personalidade jurídica, você perde a proteção de ter os sócios ou associados, eles perdem a proteção da personalidade jurídica. Então qualquer débito, qualquer problema que vincule a associação, ele vai responsabilizar diretamente os associados. Por quê? Você está criando uma associação que não poderia ter benefício econômico, mas você está tendo benefício econômico, então você está desvirtuando a natureza daquele instituto societário. Então você estaria sujeito à desconsideração de personalidade jurídica. Sem querer desanimar os empreendedores, a gente só quer levantar aqui pontos que a gente acredita que que devem ter essa atenção e não gerar muita expectativa. Sim, sair constituindo associação desde já, né? Exatamente. Não gerar uma expectativa muito alta de que isso vai ser mantido. E porque as soluções que já existem hoje para constituição de empreendimentos de GD, elas funcionam, elas entregam. Elas têm a sua complexidade, passar por junta comercial, que esse é o grande problema aí, que o mercado sempre reclamou muito, mas fato é que muita coisa foi inovada desde então. Nós mesmos criamos aqui uma prática de constituir consórcios e fazer entrada e saída de consorciados por meio de um livro-registro, né? Que visa justamente não ter que registrar a todo momento a entrada e saída de consorciados. Isso. O próprio livro-registro de matrícula dos cooperados também permite a mesma coisa. O problema que a cooperativa tem, a associação também tem, que é você ter que, dentro de prazos, né, de 3 anos ou 4 nomear anos, representantes, nomear administradores, ter o seu estatuto. Exato. Mas assim, a entrada e saída de cooperados não é um problema, porque ela está por livro já, por lei. Acho que a questão de entrada e saída no consórcio é um problema, porque como o consórcio ele é um ente contratual, você tem que, em regra, teria que alterar toda vez que você faz uma alteração do número de consorciados, teria que fazer uma alteração do contrato social. Mas como a gente entende que o consórcio ele é quase uma empresa, ele tem uma natureza empresarial, tanto é que está na lei das SA, a definição de consórcio na lei das SAs, a gente criou essa tese, né, que foi levada já a teste em algumas juntas comerciais, e as juntas reconhecem que é possível você tratar o consórcio como quase uma empresa para ingresso e saída de consorciados. Então, nesses pontos, há soluções hoje que viabilizam bem e não necessitam de alterações muito radicais para que continuem funcionando, né? Eu acho que o fato de você ter um ente só que aceite pessoas físicas e jurídicas, o fato mais importante é que você pode ter uma usina que atenda pessoas físicas e jurídicas, porque ela vai estar
a titularidade da usina vai ser de uma entidade que comporta pessoas físicas e jurídicas ao mesmo tempo. E hoje, a rigor, você já tem uma entidade que aceita pessoas físicas e jurídicas, que é a cooperativa. Apesar de haver alguma discussão de uma junta comercial ou de outra, para nós, a nossa interpretação é bem clara de que a lei de cooperativas permite que você tenha associados pessoas físicas e jurídicas. Acho que o texto deixa ali mais... acaba falando mais da sua Constituição, que a Constituição precisa de 20 pessoas físicas. E aí acaba trazendo uma confusão de que não caberia numa cooperativa pessoas jurídicas também. Exatamente. A Constituição tem que ter as pessoas físicas, né? Mas depois nada impede que tenha pessoas físicas e jurídicas. Nesse ponto a associação é mais simples, porque a associação você pode começar com 2 pessoas, 3 pessoas. Isso eu acho que não dá para dizer que não, a associação civil é um mecanismo mais simples, né? Mas nós, como os operadores de direito, acho que tanto cooperativa quanto associação... Mas sabem que não é nem tão simples, porque a associação, apesar dela não passar na junta comercial, ela passa em cartório de pessoas físicas e cartório de registro de pessoas jurídicas, que às vezes é mais demorado e mais complicado que a junta comercial. Olha lá. Entendeu? Então não é também assim, nossa, a solução para todos os problemas. Ela tem algumas vantagens, mas ela também tem bastante desvantagens. Além desse risco de ser considerado uma associação para compensação de crédito, não poder ser considerada uma associação estrito sensu, porque ela tem um objetivo econômico. Esse ponto foi bem importante ser levantado. E do ponto de vista societário, eu acho que são esses 2 os maiores pontos de atenção para mim. Eu tenho um ponto aqui que ele acaba tendo um contato com a questão societária, que desculpa, eu não estou com uma memória tão boa quanto a sua, mas o artigo 3º, né, do Marco Legal da GD, do texto aí que foi previamente aprovado na Câmara, ele traz aqui a seguinte possibilidade, que os consumidores participantes de modelos de geração compartilhada, inclusive a associação civil, poderão transferir a titularidade das contas de energia elétrica de suas unidades consumidoras para o nome do consumidor gerador que detém a titularidade da unidade consumidora com micro e mini geração instalada. E o que está por trás dessa ideia aqui é justamente possibilitar que esses participantes desses modais possam usufruir também da isenção do ICMS e do PIS e da COFINS, de modo que a unidade consumidora geradora e a unidade consumidora de fato, que são esses participantes dos modais de geração compartilhada, possam ser considerados o mesmo titular e que, portanto, estariam agraciados tanto pela Lei 13.169, se não me engano, que dispõe sobre o PIS e COFINS, quanto o Convênio 16/2015, que fala que a isenção aí prevista beneficiaria o mesmo titular. Mas, nesse ponto também tem esse problema do CNPJ. Esse é o problema, né? Porque acho que a gente tem 2 problemas, Matheus. Um é um problema que é um pouco jurídico, mas tem um viés mais comercial, porque você poderia, eventualmente, fazer um contrato de comodato, ou seja, o consórcio, a cooperativa, a associação civil, fazer um contrato de comodato com você para ter a posse do seu imóvel, que vai ser um instrumento jurídico que certamente a distribuidora vai exigir, como hoje já exige, Sim. para transferir a titularidade dessa conta de energia para o nome do consórcio, da cooperativa, para que seja, primeiramente, né, não só benefício é a consequência, mas para que primeiro seja transferida a conta de energia para o nome
do consórcio também. E aí, comercialmente, eu acho que fica uma coisa muito estranha, seja um contrato de comodato ou, pior que isso, um contrato de locação. Você vai exigir que o cooperado alugue a própria casa em que ele mora para a cooperativa? Ou acho que por mais que você tenha um apelo forte sobre a economia de energia, fica uma coisa minimamente estranha. E também poderia ser entendido como uma simulação, Sim. Algo que você já trouxe um pouco aí. Isso seria um negócio simulado que é vedado pelo Código Civil também. Ele seria inválido, né? Seria considerado um negócio jurídico inválido por simulação, porque você está desviando a finalidade do contrato para uma outra que você, na verdade, você quer fugir de uma norma, né? É o famoso abuso de direito. Você usa um instrumento jurídico para descumprir uma outra norma. No tributário, isso a gente está cheio de casos envolvendo planejamento tributário. Exato. E ainda tem uma outra expressão que tem sido muito utilizada nos julgamentos do CARF, por exemplo, que é a falta de propósito negocial. Então, você criar um determinado arcabouço jurídico, ou determinada estrutura jurídica simplesmente para obter um benefício fiscal, um benefício econômico, tributário, com falta de propósito negocial real. Então, acho que seria temerário fazer esse tipo de desenho simplesmente para eventualmente obter uma isenção do ICMS ou do PIS e da COFINS. E ainda tem aquela outra situação. Eu acho que esse é um problema menor, né? O maior é você convencer a pessoa, tipo, olha, para você ter um benefício aqui na sua conta de energia, você vai ter que alugar sua casa para mim e continuar morando nela. E a outra situação seria, caso seja transferida caso seja a intenção de transferir a conta de energia elétrica dessa pessoa física ou jurídica para o nome de um consórcio, de uma cooperativa, a gente ainda tem a previsão da IN 1863 de 2018, que é vigente, que traz o seguinte, que todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas equiparadas pela legislação de imposto de renda, que seria, por exemplo, consórcio, cooperativa, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um dos seus estabelecimentos. E aí, por isso que eu falei logo no início da minha fala que tem um aspecto societário aqui importante, porque poderia ser exigido, então, que todos os endereços desses participantes que queiram transferir a conta de energia para o nome do consórcio, poderia ser exigido, então, que no estatuto social, no instrumento, no contrato de consórcio, tenha todos os endereços dessas pessoas. No consórcio, você não tem nem como fazer, porque o consórcio ele não tem nem sede. Porque por ele não ser empresa, ele não tem sede. Ele tem um endereço fiscal, que pode ser o mesmo da consorciada líder, pode ser outro. Ele não tem filial, não existe filial de consórcio. Então você, a rigor, não pode nem alegar que aquele é um estabelecimento do consórcio, uma filial, porque não existe, essa figura não existe. E na cooperativa você poderia fazer, mas você tem que alterar o estatuto para dizer, a sede da cooperativa é no endereço X e ela tem filiais no endereço Y, Z, tal, do fulano, do ciclano. E o efeito prático disso é aquele velho tema que o brasileiro costuma discutir muito, que são as horas homem trabalhada para preenchimento de obrigações acessórias relacionadas a tributo. Isso. Você teria uma cooperativa com dezenas, centenas de filiais tendo que entregar declarações tributárias para cada uma dessas filiais. Abrir CNPJ para cada é algo muito improvável que aconteça. Eu acho que o texto ele teve aí uma boa intenção, né, para melhorar aí uma eficiência tributária, mas eu acho que falta uma visão macro aqui dessa situação. Eu acho que de tudo, você ainda vai falar outros pontos, mas eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, falta uma visão sistemática do direito. Né? Porque uma lei em si, sozinha, ela não para em pé dentro do sistema.
ela tem que conversar com a Constituição, tem que conversar com normas, nem tanto com as normas que estão abaixo dela, mas as normas que estão na mesma hierarquia dela, que são uma lei ordinária, ela tem que conversar com as leis ordinárias, com as leis complementares da Constituição que estão em cima, porque é um sistema complexo. E aí o outro tema que eu trouxe para a gente discutir, que é a principal dúvida de todos, se a gente tem o direito adquirido ou não, né? E para quem a gente tem esse direito adquirido em relação às regras que hoje existem em GD, e que está disposto no artigo 26, se me permite eu faço a leitura, né? Então, as disposições do artigo 17, que são todas as novas regras aí que tratam da compensação do fio, né, da TUG, não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e mini-geradores. E aí ele qualifica quais mini-geradores e microgeradores. Exato. Aí ele continua e fala, existentes na data da publicação desta lei ou que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses contados da publicação dessa lei. Acho que o que, num primeiro momento, pode gerar um pouco de dúvida aqui, mas depois deixa claro, se a regra que hoje temos, ela é válida para unidades beneficiárias conectadas, hoje ou em até 12 meses a contar da publicação da lei, ou se ela diz respeito aos ativos, né, as usinas de fato, de micro ou mini geração. Mas eu acho que deixa claro, né? Para mim é claro assim que esses benefícios eles vão ser concedidos a consumidores que estiverem conectados a usinas que estejam instaladas antes da promulgação da lei ou cujo parecer de acesso foi pedido em até 12 meses. Então, não interessa se o consumidor vai entrar no consórcio em 2040. Ele vai ter benefício da lei atual, porque ele está se conectando a uma usina que foi construída antes da promulgação da lei. Eu acho que o texto é formidável para o mercado, porque permite que, num eventual rompimento de contrato de um usuário dessa energia, você tenha que substituir por um outro, não se perca o mesmo benefício. Eu tenho um exemplo até mais gravoso, que seria, imagine uma família que instalou um sistema de geração distribuída na sua casa, a conta de energia estava em nome do pai, o pai vem a falecer e depois o espólio, né, a mãe, os filhos queiram transferir a conta de energia para o seu nome e estariam então na nova regra da geração distribuída, porque transferiu-se a titularidade, né? Então, eu acho que foi muito bom isso, mas na minha cabeça aqui, e aí você sabe que trabalhei um tempo com auditoria, muito tempo com tributário, então a gente se deparava muito com sistemas, em especial o sistema SAP e o RP, né? E o que eu acho bem curioso nessa sistemática aqui imagina o trabalho que vai ter a distribuidora para catalogar todos esses ativos e saber quando que eles foram conectados e depois ainda toda essa regra, né, de transição. Não vai ser uma missão fácil. Para mim tá claro que assim, a usina foi construída e ela tem a unidade consumidora dela. Antes da promulgação da lei, e no caso dos pareceres de acesso até 12 meses depois, quem se beneficiar, não interessa quando ele entrar, ele vai se beneficiar. Mas o que para mim não está claro é assim, e se eu transferir a titularidade da usina para outra pessoa? A titularidade da unidade consumidora. Eu vou continuar enquadrado na regra antiga?
os consumidores que estão conectados na minha usina, que agora é outra unidade de consumo, mudou a titularidade da usina, não do consorciado. Esse benefício vai continuar? Que esse é o famoso direito adquirido que realmente o pessoal fala, é esse direito. Assim, se eu vender a minha usina e eu tiver que trocar a titularidade da usina, os benefícios vão se manter? Isso para mim não está claro. Eu acho que sim. Eu acho que quando ele fala aqui que as unidades beneficiárias da energia, e ele continua o texto para qualificar que existentes na data de publicação desta lei, acho que deixa claro aqui que não importa quem vai tomar posse dessa usina de energia, o que vale aqui é se a usina foi conectada antes ou em até 12 meses. Na verdade não é conectada, mas que a solicitação de acesso foi realizada em até 12 meses da publicação desta lei. Não é nem a unidade consumidora. É isso. É o ativo. É o ativo. Ok. E o último ponto, para a gente finalizar os 5 pontos aqui de conflitos que a gente identificou, é o que traz o artigo 28 no que diz respeito a essa inovação, ótima inovação, que vem diminuir o CAPEX, né? Que é a possibilidade do benefício do REID para a geração distribuída. E que chancela aqui, a gente já até escreveu um artigo sobre isso, porque a gente entende que geração distribuída também de infraestrutura. Também são projetos de infraestrutura. Ele faz um incremento na rede, ele faz um incremento em todo... Hoje mais do que nunca, né? Com essa certeza. Crise, né? Com certeza. Mas o ponto que eu trago de atenção aqui é o seguinte, né? Para aqueles players de GD que não são players que vieram do mercado de energia centralizado, o benefício do REID, ele é um benefício que concede a isenção do PIS e da COFINS para o dono do projeto, ou seja, o dono da usina, nesse caso aqui, porque a gente está falando de energia, apesar do benefício do REID valer para outros projetos de infraestrutura, como portos, ferrovias, mas especificamente sobre energia, aqui estamos falando de um ativo gerador. A problemática que eu enxergo aqui é o primeiro ponto, é o tempo, porque quando você vai pedir o benefício do REID, você submete esse pleito através de um formulário chamado S-REID para o Ministério de Minas e Energia, e o tempo, né, fizemos muito disso aqui no escritório, o tempo que isso chega a tomar é de 40, 60 dias só para passar primeiro na casa do Ministério de Minas e Energia. Depois isso é submetido à ANEEL, simplesmente para chancelar. A ANEEL antes fazia uma análise mais técnica disso, mas hoje ela já não faz isso, mas ela precisa ter conhecimento que houve benefício do REID, então precisa ser submetido à ANEEL também. E depois a publicação por essas duas instituições, Ministério de Minas e Energia e ANEEL, isso pode ser levado à Receita Federal, que é de fato quem vai administrar esse exatamente. benefício. Então, e na Receita Federal a gente tem mais um tempo para até isso ser publicado e concedido essa isenção. Então, assim, vamos colocar que no melhor dos cenários a gente está falando de 90 dias. O problema é que você imagina o seguinte: quando você tem o parecer de acesso tem validade de 120 dias, 120 dias é o prazo ideal para se realizar a construção e conexão dessa usina. Mas até o parecer de acesso ser concedido, você concorda comigo que o solicitante desse parecer de acesso não vai poder e nem vai correr atrás do benefício do REID, porque ele não tem a certeza que ele o tamanho do projeto. Ele não sabe ainda qual que vai ser o custo de conexão, ele ainda não... O custo real do projeto só vai ser definido depois do parecer de acesso. Exato. E aí tem a segunda problemática que você bem tocou aí no custo, né? Porque com a oscilação cambial e inflação tão grande, quando ele for solicitar o REID, ele vai solicitar o benefício do REID com base em um determinado CAPEX. E qual que vai ser esse CAPEX que ele vai colocar, né? Porque até ele construir definitivamente essa usina, leva um certo tempo. Sim. E o segundo ponto é, diante desse rito que eu expliquei aqui,
ele vai começar a construção depois que obter o REIT, que seria o lógico a ser feito, porque estamos falando de uma redução de quase 10% de CAPEX, então o ideal é que você espere o REIT ser deferido pela Receita Federal, que é a última instância, para que você possa começar a realizar as aquisições dos equipamentos e dos serviços. Então, esses 90 dias sobra dentro da sistemática, sobra 30 dias. Sobra 30 dias. Para você começar a contratar os fornecedores e tal. Sobra 30 dias dentro do prazo do parecer de acesso. Para você iniciar a obra. Não para iniciar, para terminar, né? Porque estão falando 90 dias, o parecer de acesso tem 120, sobraria 30 dias dentro dessa lógica que eu estou trazendo aqui. Então, claro que o empreendedor poderia assinar o CUJ, já começar a pagar a demanda contratada, mas a gente acha que aqui algo precisa ser feito para que o benefício do REIT tenha um efeito prático melhor para o setor de geração distribuída. Fora isso, algo que é usual é que o benefício do REIT, ele, apesar dele ser concedido para o dono da usina, a verdade é que o dono da usina, ele, via de regra, contrata um EPC. Então, não será ele que fará as compras diretas desses equipamentos. É usual o mercado assinar um contrato de EPC. Sim. E que, em que pese a nomenclatura, no direito brasileiro a gente não tem contrato de EPC. EPC significa Engineering, Procurement, Construction. Isso aqui seria o contrato de empreitada. Que aqui a brasileirando seria o contrato de empreitada e que na Lei 11.488 de 2007, no Decreto 6144 de 2007, que diz respeito ao REIT, permite-se a coabilitação do REIT, ou seja, permito a coabilitação para aquele que de fato irá comprar e faturar equipamentos e serviços para aquelas empresas que aufiram receitas decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil. E aqui a gente já viu esse filme antes, que os contratos são assinados como de EPC, ele envolve instalação e montagem, dá preço fixo total, mas não foi dado uma cara certa de um contrato de empreitada e a coabilitação acaba sendo indeferida. Então, o efeito prático disso é que o empreendedor vai acabar amargando aí os 9,25 do PIS e COFINS por uma complexidade que existe e que o mercado de geração centralizada já enfrentou algumas vezes. Então, levanto aqui a bola, né, sobre a atenção que deve ser dada a isso, de que o valor do CAPEX tende a diminuir, mas não é algo certeiro. Eu não gosto dessa norma, tá, Matheus? Porque aqueles que sabem jogar melhor esse jogo aqui vão acabar tendo uma diminuição do CAPEX e aqueles que não vão acabar amargando um custo maior, trazendo um desequilíbrio para o mercado, né? Eu acho que esse é o ponto aqui. Acho que o mercado de geração centralizada, por exemplo, conheci diversos sócios, diretores de empresas que sempre disseram assim, que para eles era melhor que não existisse o benefício do REIT. Porque teria mais competitividade entre eles. Exato. Porque existe um caráter muito discricionário na concessão do REIT, né? Porque essa questão da interpretação do conceito de empreitada, né? Você vai ter fiscal que vai autorizar você ter o benefício do REIT, tem uns que não vão autorizar, e aí você vai precisar judicializar, aí você cai no problema de que tem juiz que vai entender que é contrato de arrendamento, de empreitada, e tem juiz que vai entender que não é. É isso. Entendeu? Então aí você gera a famosa insegurança jurídica que é tão comum aqui no Brasil, né? Mas era isso daqui que a gente tinha para... Só isso? Só isso. Que a gente tinha para falar hoje sobre os aspectos jurídicos preliminares aí que a gente identificou, que são pontos de conflitos importantes. Nomeamos 5 aqui.
por enquanto, mas eu acho que foi algo que a gente debateu muito nos últimos dias e a intenção aqui, novamente, né, não é desmerecer de forma alguma o texto, é levantar esses pontos de atenção para que os players do setor tenham um pouco mais de informação, porque todos nós estamos aí num momento bom, mas ao mesmo tempo turbulento, para saber como que os negócios do setor de geração distribuída devem ser planejados daqui por diante, e também acho que vale aqui como intenção talvez melhorar um pouquinho essas questões técnicas jurídicas do texto para que a gente evite um pouco mais o nosso trabalho depois, né, Matheus? É isso aí. E se você gostou aí do nosso vídeo, né? Por favor. Deixa o seu like e pode deixar comentários também, a gente vai ler, vai responder. E se quiser saber mais o que a gente acha sobre outros temas de GD ou outros temas de direito, você pode acessar o nosso site www.tribus.com.br ou seguir a gente no LinkedIn e no Instagram também, a gente posta bastante coisa. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.